Acabou o filme? Maratonou a série ou zerou o jogo? Então, cola com a gente. Tá começando Depois da Tela, com Lincoln Breviglieri. Produção de áudio Vinhetando. Tá gravando? Oi. Acho que agora foi, né? Isso. Acho que eu vou começar de novo. Eu vou ser bem honesto aqui, cara. Eu pensei numa frase de efeito pra esse começo. Uma coisa inteligente, tá ligado? Uma reflexão profunda sobre a condição humana no ambiente corporativo. Eu realmente pensei nisso. Tipo, muito mesmo. Mas aí me deu uma fome, eu fui comer um biscoito e aí eu esqueci. Agora eu tô aqui falando com você, tentando meio que improvisar essa abertura, pensando em alguma coisa interessante pra dizer e ao mesmo tempo parecer minimamente agradável nos primeiros 30 segundos. O que é meio preocupante, né? Porque assim, tecnicamente, eu escolhi fazer um podcast que envolve falar com pessoas. E mesmo assim, tem momentos em que simplesmente não encaixa. Eu penso demais, travo, tento ajustar o tom, e aí quando eu me dou conta já ficou esquisito. E o pior é que quanto mais eu tento consertar, mais estranho fica. Tipo agora. Mas já que a gente começou assim, eu vou aproveitar e te perguntar uma coisa. Tem alguma vergonha que você nunca conseguiu esquecer? Tipo aquele momento que volta do nada na sua cabeça e você pensa, caraca, por que eu fiz isso? Se tiver, me conta lá no Instagram, no @depoisdatelapodcast. Mas enfim, talvez não exista um jeito certo de começar esse episódio. Talvez esse seja o jeito certo. Então, deixa eu me apresentar. Eu sou o Lincoln e esse é o Depois da Tela. Hoje a gente vai parar de fingir que sabe o que tá fazendo. Vamos falar sobre constrangimento, sobre o puro suco do desespero e sobre aqueles momentos em que a gente simplesmente não sabe como se comportar. Bem, se prepara, porque depois da vinheta a gente vai falar sobre The Office. Tem algumas obras que entram na nossa vida logo de primeira e outras que simplesmente não se encaixam. E The Office pra mim foi exatamente a segunda opção. Eu lembro de tentar assistir a série enquanto ela ainda estava começando a ganhar popularidade e a minha experiência foi péssima. Eu vi os 2 primeiros episódios e eu achei tão ruim, mas tão ruim, daquele tipo que você não pensa nem 2 vezes antes de abandonar, sabe? E aí anos depois, já com mais temporadas no ar, eu resolvi tentar de novo, dar uma nova chance. E nada, não funcionou, não entendi o hype, não entendi o humor, não entendia como as pessoas conseguiam gostar daquilo. E aí, mais tempo se passou, a série já tinha acabado, já tinha virado esse clássico que ela é hoje em dia. E aí um amigão meu do trabalho começou a assistir durante o intervalo de almoço. Ele ficava lá num canto quieto, com fone de ouvido, e do nada começava a rir. Mas não era uma risada leve não, tá? Era aquele tipo de risada que perde o controle, começa a lacrimejar e ofegar, tem que se recompor, sabe? E eu olhava pra essa cena e só pensava assim, gente, não é possível que seja a mesma bomba que eu assisti lá atrás. Até que um dia, numa conversa, eu resolvi perguntar pra ele sobre a série e a resposta foi bem simples. Assiste, pô. Só passa da primeira temporada. Ela é bem fraquinha mesmo, mas depois você vai entender. Pois é, eu entendi. Mas antes da gente entrar no que realmente importa, eu acho que vale a pena a gente fazer aquela sinopse básica, até para todo mundo partir do mesmo lugar, como a gente sempre faz, né? Em The Office, a gente acompanha o dia a dia de um escritório comum que vende papel. Uma coisa bem simples, daqueles lugares bem padrãozão mesmo, sabe? Com um bando de pessoa que trabalha junta, que teoricamente deveria saber como se comportar socialmente, e tá lá todo santo dia. A grande diferença é que tudo isso é mostrado como se fosse um documentário. Tem câmera acompanhando a galera, entrevistas, tem uns olhares meio constrangidos direto pra lente, e aí isso cria uma sensação muito peculiar, porque a
gente passa a observar essas interações de um jeito quase íntimo. E no centro disso tudo, claro, tá o Michael Scott, um chefe que quer desesperadamente ser querido. Ele quer ser o engraçadão da turma e ele quer forçar conexões com todo mundo, mas quase sempre escolhe o pior caminho possível para fazer isso. E é nesse ponto que a série encontra o seu tom. Demorou um pouco para cair a minha ficha de que The Office não é sobre grandes acontecimentos, mas sim sobre o cotidiano, sobre umas conversas estranhas, uns silêncios meio desconfortáveis, umas piadas que definitivamente não deveriam funcionar, e aí fica aquela sensação constante de que ninguém sabe exatamente o que está fazendo, e talvez seja justamente por isso que ela tenha se tornado esse marco na televisão, porque no fundo ninguém sabe mesmo o que está fazendo, mas em The Office, isso eles sabem fazer muito bem, que é mostrar que as pessoas nem sempre têm um tato social muito bom não, tá? Nem todo mundo sabe se comportar. E o mais curioso é que não necessariamente isso vem de um lugar de maldade ou de falta de caráter, às vezes vem de um lugar muito mais comum, de gente que só tá tentando acertar, só que não acerta. E eu acho que uma das razões pelas quais essa série funciona tão bem é porque em algum nível a gente consegue se ver ali. Talvez não no mesmo grau do Michael Scott, porque ali é exagerado de propósito, né? Mas naquele desconforto, sabe? Naquela sensação de... Cara, eu não faço ideia do que eu tô fazendo nesse lugar. E eu tenho uma história que até hoje me dá uma vergonha absurda só de lembrar, mas eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu trabalho na mesma empresa há muitos anos, mas isso aconteceu lá no começo, quando eu ainda era um recém-contratado, tentando entender o ambiente, as pessoas, o funcionamento das coisas. Só que a essa altura do campeonato, eu já sabia uma coisa muito importante sobre mim. Eu não sei lidar muito bem com essas situações sociais um pouco mais carregadas, seja com algo muito triste ou algo muito feliz, tipo aniversário de alguém ou alguém faleceu, eu nunca sei exatamente como me comportar. E não é inveja ou falta de empatia, muito pelo contrário, é que eu fico pensando tanto no que seria a coisa certa, no que soaria genuíno, no que não iria parecer forçado, que aí a minha cabeça entra num looping e eu começo a pensar em várias possibilidades e no fim não sai nada. É tipo uma tela azul do Windows, tá ligado? E aí, teve um dia que eu descobri que era aniversário do meu chefe. Imagina a cena. É um senhor que, na época, já estava na casa dos 70 anos, com quem eu praticamente não tinha nenhuma intimidade. Eu comecei a ver uma movimentação meio estranha no escritório, as pessoas se levantavam e iam até ele dando parabéns, e aí na minha cabeça aquilo começou a virar uma contagem regressiva e eu só conseguia pensar, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? E quanto mais ele se aproximava da minha baia, mais eu travava, até que chegou finalmente a minha vez. Ele veio todo educado, estendeu a mão pra me cumprimentar e por algum motivo que eu até hoje não consigo explicar, eu achei que aquilo ia ser impessoal demais, e aí eu fiz a pior escolha possível. Eu ignorei completamente a mão dele e por uma fração de segundos eu achei que seria de bom tom dar um abraço nele. Um senhor que não tinha a menor intimidade comigo. E aí no momento que eu fiz isso, eu já me arrependi e percebi que tinha dado muito errado. Ele congelou com a mão estendida e na minha cabeça só veio assim: agora dane-se, já foi, não tem mais volta. Só que aquele abraço não foi um gesto de carinho, foi literalmente uma falha no sistema. O erro de alguém que tentou desesperadamente soar mais descolado do que realmente é e, sei lá, pelo menos um pouco mais sociável, tá ligado? Mas como todo bom ato de desespero, saiu tudo errado. E mesmo assim, eu mantive o abraço, que durou mais ou menos uns 2 segundos, mas na minha cabeça foram uns 3 anos, eu soltei um feliz aniversário super rápido, meio gaguejando, completamente sem saber onde enfiar a cara. E assim que ele saiu da minha baia, eu fui direto pro banheiro. Eu me tranquei em uma das cabines, fiquei lá em silêncio, desejando que aquele chão se abrisse, ou que, sei lá, o vaso me engolisse, ou que pelo menos ninguém tivesse visto aquela cena patética. Eu ficava rezando para que a visão dos outros não fosse tão imbecil quanto a que estava passando pela minha cabeça no momento. Eu fiquei lá uns minutinhos, tentando entender
o que tinha acabado de acontecer. E o pior é que não era só entender isso, era entender o porquê de eu ter feito aquilo. Na minha cabeça fazia sentido, só que aí no segundo seguinte já não fazia mais sentido nenhum. Era como se tivesse, sei lá, assistindo uma versão completamente desalinhada do que, sei lá, eu era, sabe? Outra sensação que me pegou bem forte nesse dia foi que quando eu precisei encarar a realidade, eu comecei a refletir. Tá, mas e agora? O que você vai fazer? E isso virou uma nova paranoia na minha cabeça. Porque não era só o que eu fiz. Agora era uma outra coisa. Era como os outros vão encarar aquilo. Se alguém tinha reparado, se alguém tinha achado estranho, se isso ia virar assunto, ou se aquilo só estava gigante na minha cabeça mesmo. O fato é que ninguém falou nada, ninguém mencionou meu papelão. Então eu segui o baile e tentei, a muito custo, só fazer cara de paisagem. Mas tão vergonhoso quanto o que eu tinha acabado de fazer foi pensar que no dia seguinte eu precisaria chegar no trabalho com a maior cara lavada do mundo e encarar meu chefe como se nada tivesse acontecido e fingir por um momento que eu simplesmente tinha apagado aquela gafe da minha memória. E o pior que isso não foi só na hora não, tá? Eu fiquei revivendo essas cenas por dias, semanas. Pra você ter uma ideia, isso tem anos e até hoje ela passa na minha cabeça. E aí eu fico, cara, por que eu fiz isso? E eu acho que o mais interessante nisso tudo é que esse é o tipo de situação que não é rara. Talvez não exatamente um abraço completamente fora de contexto, mas esse sentimento de não saber como agir, de tentar acertar e errar completamente o alvo. Isso é comum pra caramba, né? Pelo menos eu acho que sim, né? Por favor, não me deixa sozinho nessa. E aí entra uma outra coisa que eu acho que The Office escancara de um jeito muito honesto. Ser você mesmo nem sempre é confortável. Porque a gente cresce ouvindo essa ideia de é só você ser você mesmo. Como se isso tudo resolvesse as coisas. Mas ninguém explica o que acontece quando o seu ser você mesmo não encaixa tão bem assim nas situações. Quando você fala demais ou fala de menos, ou pensa demais, ou trava completamente. E eu me vejo muito nesse lugar. Porque eu sou uma pessoa que pensa demais antes de falar. Só que ao mesmo tempo, nem sempre o meu cérebro e a minha boca andam alinhadas. Então às vezes eu travo e às vezes sai uma coisa completamente aleatória e nenhuma das duas opções é exatamente confortável. Isso também muda dependendo do ambiente, né? Tem versões minhas que aparecem mais no trabalho, outras que aparecem mais com os amigos, mas se eu for pensar em qual é a mais natural, provavelmente é a única que a minha mãe vê, que é uma versão mais quieta, mais introspectiva, que entra em hiperfoco nas coisas, que fica empolgado com o assunto por dias e que às vezes muda de humor simplesmente porque não dormiu bem. Ou seja, não é exatamente a versão perfeita da convivência. E talvez esse seja o ponto, porque quando a gente olha para The Office, é muito fácil rir do Michael, das situações absurdas, dos silêncios constrangedores, mas o que tá ali por trás não é absurdo. É bem humano. É esse esforço constante de tentar se encaixar, de tentar acertar o tom, de tentar ser bem recebido, mesmo sem saber exatamente como é que a gente vai fazer isso. E na maior parte do tempo, a gente só tá improvisando, tentando parecer ser mais confortável do que realmente é, tentando acertar um código social que ninguém explicou direito como é que funciona e torcendo para que no meio disso tudo ninguém perceba o quanto a gente também tá perdido. Pausa dramática. Agora é hora da nossa pausa dramática. Aquele momento que a gente para tudo e fala sobre a cena que mais marcou. E olha, The Office tem muitos episódios memoráveis. De cabeça dá pra lembrar facilmente do jantar completamente constrangedor na casa do Michael, o famoso Dinner Party, ou daquele episódio que ele precisa encarar os alunos para quem anos atrás ele prometeu pagar a faculdade. Uma promessa que claramente saiu do controle e que chega, pelo menos em mim, a causar uma dor física de tanta vergonha alheia. Tem também aqueles momentos mais sutis, como a exposição de arte da Pam, que tem um peso emocional completamente diferente e muito mais silencioso. Mas sendo bem honesto, o que mais ficou comigo nem foi um episódio específico, foram as Cold Opens, aquelas ceninhas curtinhas que acontecem antes da abertura. Pois é, eu não fazia ideia de que isso tinha um nome técnico até que eu comecei a pesquisar para escrever esse roteiro, mas até que o nome faz sentido.
tudo, é uma abertura fria, que te joga no meio do fogo sem nenhum tipo de preparo. Aquelas situações que começam do nada, parecem meio inofensivas, e em poucos segundos viram um completo caos. Falando em fogo e caos, eu não poderia deixar de citar o treinamento de incêndio, né? Aquilo ali é o puro suco do desespero. É uma cena que vai escalando de um jeito tão absurdo que você não sabe se ri ou se entra em pânico junto com eles, né? É o puro som do caos. Gente gritando, máquina de xerox sendo usada pra arrombar a porta, e aí fumaça, e do nada um gato que tava dormindo dentro de uma gaveta vai parar num teto falso que despenca logo em seguida. Cara, é um colapso coletivo completamente desnecessário, mas que ao mesmo tempo a gente não consegue tirar o olho da tela. É a prova de que, sob pressão, a nossa performance de pessoa civilizada derrete em menos de 2 minutos. Ou então tem aquele momento em que a Pen, já grávida, usa a desculpa de acho que eu tô entrando em trabalho de parto, só pra fugir de qualquer situação minimamente desconfortável. É genial porque toca numa verdade que a gente raramente admite: o desejo desesperado de ter um cartão de saída para qualquer interação que a gente não queira ter. E eu acho que é isso que torna essas cenas tão boas, porque elas partem de situações muito pequenas, coisas do dia a dia, mas que por algum motivo saem completamente do controle e vira aquele momento que você assiste meio torto, com o ombro meio contraído, pensando, meu Deus, só para com isso. Só que ao mesmo tempo você não consegue desviar o olhar, porque o que a gente tá vendo ali não é só uma comédia pastelão, é a externalização do que acontece dentro da nossa própria cabeça quando a gente trava. E talvez seja por isso que essas cenas tenham ficado tanto comigo. Não é só porque elas eram engraçadas, porque elas eram possíveis. Exageradas? Sim. Impossíveis? Nem um pouco. Elas têm aquela energia de situação que começa normal e em poucos segundos vira uma história que você vai carregar ali, ó, por anos. Tipo, sei lá, abraçar um chefe que você não tem a menor intimidade, sabe? Porque a vida real, ela é feita dessas pequenas explosões, né? Desses momentos que não avisam quando vão chegar, que não pedem licença, em que em 3 ou 4 minutos mudam completamente o tom do seu dia. E que no fim das contas, a gente guarda na memória exatamente por isso. Porque foram os poucos segundos em que a gente parou de tentar parecer normal e só reagiu. Depois da tela. No primeiro bloco eu contei uma situação que até hoje me dá um certo desconforto só de lembrar, mas a verdade é que pra mim o mais difícil nunca foi o momento em si, é o que vem depois, porque o constrangimento não acaba quando a situação termina, ele continua, e continua principalmente dentro da nossa cabeça. Eu percebo que no meu caso existe um padrão muito claro depois que alguma coisa assim acontece. O meu cérebro entra numa armadilha muito específica que é o famoso e se? E se eu tivesse feito diferente? E se eu tivesse falado outra coisa? E se eu não tivesse feito aquilo? E aí eu começo a revisitar a cena, não só uma vez, mas várias vezes. Eu chego a criar versões alternativas desse momento na minha cabeça, quase como se eu estivesse editando um filme que já foi lançado. No meu roteiro mental do aniversário, por exemplo, eu sou o cara que estendeu a mão pro chefe com um sorriso super seguro, fez um comentário leve, saiu dali com uma naturalidade impecável. Na vida real, eu fui lá, abracei o coroa, deixei ele completamente sem reação e sem graça e levemente incomodado. E o curioso é que mesmo sabendo exatamente qual foi a realidade, a minha cabeça insiste em projetar essa versão alternativa, como se tudo isso pudesse de alguma forma suavizar o que aconteceu. Só que obviamente não muda nada, e quanto mais eu revisito, mais desconfortável fica, porque não é só lembrar,
é reviver, é sentir de novo aquele mesmo incômodo, aquele mesmo, caraca, por que eu fui fazer isso? Só que toda vez você amplia isso um pouquinho mais. E aí entra uma outra camada que pra mim pesa tanto quanto o erro em si, que é a forma como eu imagino que aquilo foi percebido pelos outros. Analisando de uma maneira bem fria o caso, não é sobre o que aconteceu, é sobre como aquilo foi visto. Se alguém reparou, se alguém achou estranho, se alguém comentou depois, ou se tudo aquilo só ficou guardado na minha cabeça mesmo. Existe até um nome pra isso, tá? É o tal do efeito holofote. Uma sensação que a gente tem uma luz enorme apontada pra gente, enquanto todo mundo observa e fica julgando em silêncio. Só que a verdade é bem menos dramática do que isso. Cada pessoa ali tá ocupada demais com as suas próprias coisas, com as suas próprias inseguranças, com as suas próprias vergonhas do dia a dia. Mas no calor do momento, a gente se esquece desse fato. A gente se sente o centro da cena, como se tivesse acabado de protagonizar o maior desastre social já registrado na história desse planeta. E aí entra uma outra dúvida. E aí essa dúvida sobre o que os outros viram, pensaram, sentiram, isso é o que alimenta o ciclo, porque a gente nunca vai ter essa certeza. A gente só pode imaginar. Eu não sei vocês, mas no meu caso, geralmente, eu sempre tenho a capacidade de imaginar o pior cenário possível. Agora, uma outra coisa curiosa é como isso aparece pra fora, né? Porque por dentro pode até estar um caos completo, mas nem sempre isso se manifesta do mesmo jeito. No ambiente de trabalho, por exemplo, eu consigo funcionar um pouquinho melhor, porque ali existe uma tarefa, existe um foco, né? Existe algo que vai me puxar de volta pra realidade. Então, mesmo que por dentro eu ainda esteja preso naquela situação, pelo menos por uns momentos eu vou conseguir desviar a minha atenção. Mas esses ambientes mais próximos, sabe? Com amigo, família, com as pessoas que conhecem a gente melhor, aí não dá pra correr não. Fica visível. O comportamento muda, o silêncio aparece, o jeito da fala muda e dá pra perceber que alguma coisa ali não encaixou direito. E aí entram as estratégias que a gente cria só pra lidar com esse tipo de coisa. Porque ninguém quer ficar preso nesse lugar. A verdade é essa. Então, a minha primeira reação, pelo menos, é fingir que nada aconteceu. Eu sigo normalmente como se aquilo não tivesse existido. E dependendo da situação, ainda dá pra tentar fazer aquela manobra meio desesperada de foi exatamente isso que eu quis fazer. Tipo quando você tropeça e pra disfarçar começa a correr, sabe? Todo mundo já fez esse truque, tá? Não tenta me enganar não. Só que, obviamente, nem sempre isso funciona. E quando não funciona, sobra o tempo. Porque o constrangimento também tem níveis. Tropeçar na rua, uns minutinhos você supera. Falar alguma coisa meio nada a ver pra um desconhecido, algumas horas resolvem. Agora, uma situação maior, daquela que envolve outras pessoas, que te expõe de verdade, aí, mano, um dia só não vai ser suficiente pra você superar, não. Fica, volta, reaparece do nada e às vezes vira até uma memória recorrente, dessas que você não pediu pra guardar, mas que continuam voltando mesmo assim. E no meio disso tudo, aparece uma pergunta meio silenciosa, mas bem incômoda. Isso foi só uma situação ou isso diz alguma coisa sobre quem eu sou? E eu tento me convencer de que é algo isolado. Repito isso pra mim mesmo, mas ao mesmo tempo existe sim um histórico ali que me faz duvidar um pouco. Eu acho que é aí que entra uma camada ainda mais ampla dessa conversa. Porque tudo isso também passa por uma pressão que existe, mesmo que a gente não fale muito sobre ela, que é a pressão de saber como se comportar, de saber o que dizer, como agir, qual o tom certo para cada situação. Existe sim um certo código social, mas pelo menos para mim nunca ninguém me explicou direito como ele funciona de fato, e a gente vai só na base da tentativa e erro. Só que o erro, às vezes, vem carregado de um peso muito maior do que deveria. Mas aí vem a outra parte. A parte que pra mim é quase um alívio, porque por mais que a nossa cabeça transforme esses momentos em algo gigantesco, a vida não vai parar, ela vai continuar. No dia seguinte você acorda, volta pro trabalho, encontra as mesmas pessoas e precisa seguir, não tem jeito. E aí entra uma outra comparação que, querendo ou não, The Office escancara de um jeito quase absurdo. Poucas pessoas têm a coragem do Michael Scott, porque ele não só finge que nada aconteceu, como ele realmente acredita nisso. Ele segue a vida como se tivesse tudo certo, inclusive já pronto para cometer a próxima gafe. E assim, a inocência e a falta de vergonha na cara
definitivamente não são qualidades ideais, mas que é um feito impressionante, isso a gente tem que admitir que é. Se a gente parar para pensar um pouco e for bem honesto, a maioria de nós está muito mais próximo de uma atuação do que de uma convicção. Eu, pelo menos, me contento em fingir naturalidade e entregar uma performance digna da escola Wolf Maia de aspirantes a figurantes de Malhação. Só que enquanto a gente tá aí tentando parecer normal, tem uma coisa importante acontecendo ao mesmo tempo, que é o mundo tá seguindo. As pessoas estão ocupadas demais com suas próprias vidas para ficarem catalogando os nossos erros. E isso acaba mudando bastante a nossa perspectiva, porque aquele momento que para você parece um terremoto emocional, para outra pessoa foi só um tremor de leve que não chegou nem a derrubar o café da mesa. E conforme as outras coisas vão acontecendo, novas conversas, novos assuntos, novos problemas, aquilo vai meio que perdendo espaço. Não porque deixou de existir, mas porque deixou de ser o centro. Tem um momento bem específico que isso muda de verdade, que é quando a gente consegue olhar para a situação e rir dela. E aí ela deixa de ser só um constrangimento e vira uma história, vira uma memória e às vezes vira até uma piada interna. E vamos combinar, quem não gosta de ter uma boa piada interna com esse grupinho do coração? Porque quando isso acontece, tem essa virada, né? O que antes era vergonha vira conexão, o que antes era peso vira algo compartilhado. E isso não apaga o desconforto que existiu, mas transforma ele em outra coisa, em algo mais leve. E quando você olha para trás, com um pouco mais de distância, essas situações realmente diminuem um pouquinho. Não deixam de existir, mas deixam de doer do mesmo jeito. E talvez seja exatamente por isso que a vida continua. Não porque a gente aprende a evitar o constrangimento, mas porque a gente aprende a sobreviver a ele, a absorver, a transformar e seguir em frente, mesmo assim. No fim das contas, ninguém sabe exatamente o que está fazendo e de uma forma meio torta, meio improvisada, meio imperfeita, todo mundo está só tentando. Depois da tela, porque aqui é sobre o que fica. E para você que ficou até aqui comigo, o meu muito obrigado. Hoje a gente falou sobre situações que, se a gente pudesse, provavelmente apagaria da memória. Aqueles momentos meio tortos, meio desconfortáveis, que voltam do nada e fazem a gente pensar: caraca, por que eu fiz isso mesmo? E o fato mais curioso disso tudo é que esses momentos não são exceção. Eles só fazem parte de tentar se conectar, de tentar acertar, de tentar existir em um mundo onde nem sempre a gente sabe exatamente qual é o jeito certo de se comportar. E talvez o mais honesto que a gente possa admitir é justamente isso. Ninguém acerta de primeira. A gente vai aprendendo no caminho, errando, ajustando, às vezes se escondendo um pouco, às vezes fingindo que nada aconteceu e, quando dá, rindo depois. Porque na real, nem é sobre nunca passar vergonha. É sobre continuar vivendo apesar da vergonha. É sobre continuar aparecendo mesmo sabendo que em algum momento a gente vai falar algo fora da hora, vai errar o tom, vai se sentir deslocado e tá tudo bem. E se tem uma coisa que The Office mostra muito bem, é que a vida não acontece só quando dá tudo certo. Ela acontece no meio do constrangimento. Nesses silêncios meio esquisitos, nas tentativas mal sucedidas, nas interações meio tortas, mas todas muito reais. Então eu quero te fazer a mesma pergunta que eu deixei lá no começo. Tem alguma vergonha que você nunca conseguiu esquecer? Se você quiser compartilhar, me conta depois lá no Instagram, no @depoisdatelapodcast. Eu tenho certeza que você não vai estar sozinho nessa. Agora vamos combinar uma coisa? Compartilha esse episódio com aquele amigo que já passou um mico gigantesco, ou com aquele outro que é um tremendo de um sem noção. Então, antes de eu ir, eu queria novamente te fazer um convite. Entre um episódio e outro, eu comecei a escrever uma newsletter chamada Versão do Diretor. A ideia não é repetir o que você ouviu aqui, é continuar a conversa. Lá eu escrevo com mais calma, com mais espaço, sobre pensamentos que ficaram atravessados, sobre coisas que eu vi, joguei, senti nesses dias, sempre com um texto meu, uma indicação e um convite para você participar também. Se quiser receber, o link para se inscrever tá lá na bio. Bem, então é isso. Fica mais um pouquinho porque já começa o Cena Pós-Crédito. E se você quiser deixar a sua voz aqui em futuros episódios, já sabe, é só mandar um e-mail para depoisdatelapodcast@gmail.com que a gente te explica direitinho como participar. Combinado? A gente se encontra daqui a 15 dias no próximo episódio. Obrigado mais uma vez pela companhia e tchau, tchau. Ei, não sai daí. Ainda tem a cena pós-crédito.
Pô, eu sou o Daniel aqui de Niterói, no Rio de Janeiro. Cara, The Office foi uma série que eu fui assistir já adulto, porém foi engraçado que eu comecei a assistir e nunca mais parei. Quando eu falo nunca mais parei, eu tô dizendo que eu terminei de ver, eu comecei a rever, depois eu fui vendo alguns pontos, apresentei pra namorada, chega a episódios específicos eu assisto, e é uma série que marca porque a gente consegue entender os personagens, a gente consegue entender a sua complexidade, a construção dos personagens é muito bem feita, muito bem trabalhada, mostra que as pessoas são muito além do bem e do mal, sabe? Daquelas séries que são muito delimitadas, né? A pessoa é o vilão, não é? Ali todo mundo acaba sendo um herói, o próprio anti-herói, hein? É uma série que, assim, é de marcar, assim, e tem episódios, assim, que pra quem não conhece, quer ver, tem episódios incríveis, como o próprio O Jantar, que o Michael Scott dá. Tem um episódio também do Scott Stotts, que é maravilhoso, também é considerado um dos de maior vergonha alheia, mas também, assim, divertido, assim. Inclusive, esse é o episódio que demonstra o sonho de grandeza do Michael Scott com a própria ingenuidade dele. Então, assim, ele fazer uma promessa porque ele acha que vai ser milionário, é quase uma criança falando assim, quando ficar grande eu vou comprar uma mansão, sabe? Mas é uma série incrível, assista e, assim, ela esquenta coração. Esquenta demais, é a minha série de comédia predileta e já há muitos anos. Sinta, relembre, compartilhe. Depois da Tela, porque aqui é sobre o que fica.